Boa noite. Paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Como é bom podermos vencer mais um dia, vencer mais uma etapa da nossa vida na presença de Deus. Nós, os salvos em Jesus, estamos caminhando na direção do céu. Temos a certeza que Ele está conosco, nos fazendo triunfar, nos fazendo caminhar no bem da luz. Bom, nós estamos trabalhando a questão de traumas em pessoas que nós consideramos pessoas de risco, pessoas que nós consideramos que estão dentro de uma faixa. Nós temos trabalhado isso, 3 níveis de pessoas que estão dentro de uma faixa de risco maior do que os demais, que são as crianças, por que não dizer as crianças e adolescentes, e os idosos e os deficientes físicos, por que não as crianças especiais, por que não os deficientes também, não apenas deficientes físicos, mas deficientes no sentido das emoções, do intelecto, da psique. E nós temos trabalhado essa questão. Por que nós estamos vendo tantas crianças agressivas? Um dia desse mesmo eu fui a um lugar e quando eu passei com meu carro, tinha algumas crianças soltando pipa na rua. Eu já acho pipa uma coisa que deveria ser até proibida. Pipa, essas linhas, a gente chama de roca chileno, que é a linha chilena, mais grossa, com nível de cerol, mais agressivo do que na minha época de criança, que isso não existia. A gente usava uma linha comum, o famoso 10zinho e o 10ão, 50 e 100 jardas. Mas nós temos visto aí agressividade na infância. Isso parte também de uma linha de agressividade nas crianças, por parte dos pais, ou por parte daqueles que tomam conta. Eu estou cansado de ver o que o Conselho Tutelar não quer saber. Uma das maiores piadas que a gente vê é as pessoas se candidatando para presidente de associação de morador, presidente de Conselho Tutelar, cargos políticos, vereadores que têm a obrigação de fiscalizar a prefeitura e os bairros dentro da sua área. O cara que é, por exemplo,
né? Eu que estou aqui em colégio, perto de Rocha Miranda, né? Vizinho aqui de Rocha Miranda, né? Do que as pessoas que não... Tem gente que não sabe nem geografia, né? Tem cabra que não sabe nem que o colégio termina na esquina daqui da rua, da minha rua com a Pinhará aqui, né? Aqui é ainda chamado Jardim Colégio. E aqui onde eu moro é ainda chamado Vila Estela. Vila Estela Jardim Colégio. É desse jeito aí. Para ver a loucura, né? Na taxa da SEDAI, né? Falecida SEDAI, hoje Água do Rio, é colégio. Na Light é Rocha Miranda, né? Que a Light está fora do contexto, né? Até porque a SEDAI chegou primeiro. Na época não era a SEDAI, era a SUSAM. Mas eu estou falando coisas aqui que os modernos não sabem o que é isso e nem vão saber mesmo, porque não é a praia deles. Os modernos, a praia deles não é conhecimento, né? Mas alteração do comportamento, alteração no aprendizado, tá? Se assusta não. Crianças com AVC, crianças, adolescentes, tendo AVC, tendo infarto. Foi ontem, se eu não me engano, hoje a minha esposa estava me falando que uma menina nova teve um infarto fulminante. Recém-casada, e o esposo chegou em casa e encontrou ela já morta no chão de casa. A menina recém-casada, me parece que 2 meses de casado, uma coisa assim, nova, menos de 20 anos de idade, morta, teve um infarto fulminante. Problema psicomotor, problema de desenvolvimento infantil, né? Distúrbios no sono, dores, principalmente dor na cabeça, encefalite, epilepsia, por aí vai. Nós estamos olhando várias categorias de deficiências em crianças. E aí eu fico pensando comigo, por que as crianças estão assim? Crianças que são frutos de estupro, crianças que são frutos de violência conjugal, pessoas que machucam, são machucadas, depois colocam no mundo uma criança indesejada, uma criança que tem tudo para ser infeliz, infelicitada. É essa a realidade. Uma triste, dura realidade em que nós precisamos estar atentos e pensando, né? Nós que, né, eu tenho filhos, eu só tenho um filho menor de idade, dos 16 que tenho, só um menor de idade. Mas eu tenho netos, 38 netos. Eu tenho bisnetos, 3 bisnetos, pelo menos que eu tenho noção. 3 bisnetos. Até porque não me relaciono com todos os 38 netos. Mas aí, um pouco
pouco mais da metade, né? Tenho sempre noção daquilo que está acontecendo com eles. Graças a Deus tenho bons netos, pelo menos uma grande maioria, bons netos, né? As crianças frequentemente têm sido alvos de síndrome do pânico, que pode afetar drasticamente a vida dos pequeninos. E isso interrompe suas atividades normais, né, quando um episódio de pânico acontece. Ou quando a criança torna-se permanentemente apavorada, preocupada com o próximo ataque que ela vai ter. Isso acontece da mesma forma com os adultos. Porém, com as crianças é algo em menor proporção, adolescentes também, mas os ataques são similares em todas as idades. Se você olhar para uma criança, viu, apavorada, tremendo, numa situação desconfortável, apavoradora e apavorante, pode ter certeza que há alguma coisa inquietando, incomodando, trazendo desconforto, trazendo distúrbio, e isso vai e está prejudicando e vai prejudicar o futuro dessa criança. Perceba que isso não é algo para a gente ignorar. Isso não é algo para a gente tratar como uma coisa qualquer. Isso é algo para nós tratarmos como algo sério. Isso é sério. Isso não é algo qualquer. Crise de ansiedade provoca muitas coisas tristes, cruéis, como o pânico. A crise de pânico certamente vai levar a criança ou adolescente a algo mais pesado, que é o problema da depressão, o mal do século. Nenhuma pessoa deprimida, ela ficou deprimida da noite para o dia. Tudo começa com uma crise de ansiedade, que vai se transformar em depressão lá na ponta. Mas tudo tem que começar numa crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela faz... Hoje, dificilmente, a gente vê alguém que não está ansioso, ou que não viva ansioso, ou que não percebe essa ansiedade num nível bem forte. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar observando se realmente nossos filhos estão bem, se a nossa casa está bem, se a nossa esposa, a nossa família está bem. Doença faz as pessoas ficarem vulneráveis, mas uma coisa que deixa as pessoas muito inquietas e muito nervosas é a dor. Agora há pouco estava falando isso com a minha esposa. Dor, eu digo porque eu sinto dores. Dor é algo que mexe com o sistema nervoso, mexe com a psique, mexe com o emocional. Desestrutura qualquer pessoa dependendo do grau da dor e do tempo de duração desta dor. Na medida que a dor ela vai se desenvolvendo,
Eu estudei a psicologia da dor. Veja que dor não é algo para se tratar como algo comum, banal, passageiro. Existem dores que não são passageiras, não. Existem dores que tiram você do sério, como crise de coluna. Dores nas articulações. Crise de rim. Crise de vesícula. Quem já teve sabe. Minha sogra teve uma crise de vesícula horrorosa. Precisou operar, senão morria. Teve que tomar morfina. Toda pessoa com crise renal, meu Deus do céu, pastor Daniel Sobrinho, meu amigo, está sofrendo de crise renal. Ele está tomando de 1.000 miligramas e não melhora. Toma 2.000 miligramas de uma vez, não melhora. Isso é para você ter uma noção do que é dor. Já pensou você tomar remédio forte, querendo que baixe a sua pressão, que altera os níveis hormonais do seu corpo, e você não fica livre da dor? Como fica o seu nível de estresse emocional? Como fica a sua estabilidade emocional? Uma vez que você percebe que você está tomando remédios, medicamentos, e você não fica livre desse problema. Assim são os problemas emocionais. Eu falei aqui semana passada que a dor é apenas o efeito, mas a causa, a dor física, é efeito de uma causa interna, no emocional, no psicoemocional, psicossomático. Toda dor física é reflexo de que algo dentro está acontecendo. A dor é apenas uma luz vermelha acesa. Precisamos, é o pisca-alerta que está aceso, dizendo que o carro está ruim, dizendo que o aparelho está pifando, dizendo que alguma coisa está errada. Bom, dentro dessa nossa percepção, nós vamos observar que toda criança que foi abusada, que foi espancada, que está sendo vítima de abuso moral, físico, intelectual, abuso de todas as naturezas, ela vai reagir. Como essa criança reage? Síndrome do pânico, medo, fobia, até chegar a um nível de depressão. Há muitas crianças deprimidas, muitas crianças agitadas, outras caladas, introspectivas.
Esse é um ponto. Existe aí uma linha tênue entre esses parâmetros aí. Porque às vezes você olha para uma criança, nem sempre todas as crianças respondem da mesma forma. Assim como os adultos, assim como todas as pessoas que você gosta, você ama, você admira, você quer bem. Por que um adolescente, hoje, isso já começa na infância, por que crianças agressivas? Do outro lado, por que crianças melancólicas? Anamnese, filhos. Traçar um perfil. Isso aí é fundamental. É necessário traçar um perfil. Cortar reto. Como é que é isso? Por que uma criança, de um lado, uma criança triste, introspectiva, abatida, angustiada, se isolando, longe de todo mundo, com medo de tudo e todos. Do outro lado, uma criança agressiva, violenta, vai crescendo, se torna um juvenil, um adolescente rebelde. De um lado, o outro se torna um adolescente fechado, antissocial, longe, destacado, ao mesmo tempo, todos dois são problemas difíceis. Perceba aí, todos dois são problemas difíceis. Difíceis. O que se externa o problema, ele pode se tornar um bandido, mais um garoto do tráfico, com uma arma de fogo na mão, matando, sem pena. Porque na cabeça dele ele pensa o quê? Se eu fui violentado, se eu fui machucado, se eu fui espancado, eu vou matar. Eu vou matar, eu vou espancar, eu vou bater mesmo, vou arrebentar. O outro calado, ele pode se tornar aquele menino de realengo lá, que entrou na escola quieto. Todo mundo disse que... Qual era o perfil dele? Todo mundo passou que ele era tranquilão, caladão, fechadão. Só que naquele dia ele entrou com uma arma na mochila e de repente ele levantou e começou a andar pelos corredores atirando nas pessoas. Matou vários alunos, atirou em professor e no final, pum, na cabeça, se matou. Esse é o introspectivo. Se você olhar o perfil de todos os meninos que lá nos Estados Unidos entraram em escola com fuzil na mão, ou dentro da mochila,
e puxou aquele fuzil e atirou e matou dezenas de pessoas, de alunos e professores, e depois tirou a própria vida. Se você parar para olhar a vida deles, eles eram infelizes. Você vai dizer para mim, poxa, então você está justificando o fato deles agirem assim? Não. Eu estou dizendo que por trás de toda dor física existe dor na alma. É isso que eu estou dizendo. E que ninguém aqui vai ignorar o fato de que a dor na alma ela é tão violenta quanto a dor que você sente, e é mais violenta ainda do que a dor que você sente por fora, no seu corpo. A dor do corpo é apenas um reflexo daquilo que está acontecendo por dentro. A maneira que você... Aí eu vou falar aqui o que o professor William Borges, meu professor de psicoterapia, psicanalista formidável, o que ele estava falando. Que tipo de pessoa, que tipo de árvore é você? Existem então 3 tipos de árvores. Uma que só produz folhas, uma que só produz fruto ruim, que não presta para nada, e a terceira árvore é aquela que produz fruto bom. Repare bem que o fruto é resultado, é efeito, não é causa. A causa é o que Jesus falou: a árvore boa dá bom fruto. E aí a Bíblia, ela retrata, tanto pelo salmista, cronista, quanto pelo profeta Jeremias, que o homem que teme a Deus, o homem que tem algo de Deus dentro dele, ele é um homem que está plantado, ele é uma árvore plantada junto à corrente das águas. Ou seja, a raiz se estende para as águas, bebe água. No calor, não seca. E o fruto é bom. Já tem um outro tipo de árvore que está plantado longe das águas. E por não tomar água, as suas folhas ficam secas e o fruto não é um fruto de qualidade. E a outra é estéril. E por ser estéril, não produz fruto nenhum. Jesus falou da figueira estéril. Capisco. Então perceba que fruto é o efeito, a causa, é o interior, está dentro. Que tipo de árvore você é? Se você é uma pessoa sarada, se você é uma pessoa regada pela palavra de Deus, pela oração, se você é uma pessoa que adora a Deus, se você é uma pessoa de bem com a vida, se você é uma pessoa de bem com a sua família, se você é uma pessoa que vive a palavra de Deus, se você é uma pessoa que tem uma boa conexão com a vida, com Deus. Jesus disse: eu sou caminho, sou verdade, sou vida. Se você tem uma boa conexão com Jesus,
com a vida. Pode ter certeza que você vai comunicar a vida e você vai transmitir vida, fruto, vida. Fruto bom. Mas fica aí a pergunta: quem você é? Que tipo de árvore é você? Nós não somos aquilo que a gente aparenta para os outros. As pessoas olham para nós e pensam que nós somos aquilo que eles estão vendo. Não. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Mas nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Por quê? Porque ninguém consegue ver o que Deus vê. Deus vê o que está dentro. Os homens só olham por fora e só com a sua miopia só consegue ver o que está por fora e ainda enxerga mal. Porque as pessoas têm uma péssima mania de julgar-nos com o pior que elas têm e julgam a si mesmos com o melhor que têm. Deus não é assim. Deus é justo, então nos julga com justiça. E Deus procura sempre em nós o melhor que temos, porque o melhor vem dele. As pessoas projetam em nós sempre o pior que elas têm. Se são ladrões, roubadores, adúlteros, infiéis, vão nos olhar dessa forma. Mas se são justos, corretos, honestos, puros, vão nos olhar com esses olhos. Observe seu filho, seu neto, seu sobrinho. Observe o filho da sua vizinha que brinca com seu filho, que brinca com seu neto. Observe, veja nos olhos dele se ele está feliz. Veja no corpo dele. Não é ficar vistoriando, não. É ver o que está diante dos seus olhos. Se ele está sendo molestado, se ele está sendo agredido, ferido, machucado. Procure conversar com ele. Seja terapeuta. Produza. Tire o melhor de alguém. Produza o melhor para alguém. Faça alguém feliz. E o Deus de paz vai ser contigo. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise. Deus está e vai ficar no controle de todas as coisas do Brasil e do mundo. Deus é soberano. Deus fez você para ser feliz. Fez a sua família. Fez a sua casa. Te deu filhos para ser uma bênção na sua vida, uma bênção para o céu, uma bênção para a sociedade. Deus te fez para ser feliz e para ajudar a ser bênção e ser instrumento de bênção para as pessoas. Lembrando sempre que Deus te fez para ser feliz, para dar certo, para ser muito mais do que vencedor. Deus te abençoe. Muitíssimo Shalom Adonai.